E o exército de Israel disse estar preocupado com a situação das duas últimas crianças mantidas reféns na faixa de Gaza. Os meninos são de uma família de origem argentina. Kefir e Ariel Bibaz, de 2 e 5 anos, foram sequestradas com a mãe em 7 de outubro de 2023 no sul de Israel. Kefir, sequestrado aos 9 meses, chegou a ser dado como morto pelo Hamas, mas agora aparece na lista de reféns a serem libertados. Ô, Michel, a gente vai te liberar, né? Já que é sábado, afinal de contas, né? Ninguém merece. Mas tem um último ponto que eu queria levantar, que é exatamente essa relação agora com o novo governo Trump. Né? O Trump ele cantou vitória, até porque ele tinha mandado o enviado dele para o Oriente Médio, fez pressão em cima do Netanyahu em pleno Shabá, inclusive. A avaliação é que, pelo menos ele vendeu essa avaliação de que foi fundamental para esse processo, para esse acordo. Né? Ele, contudo, os próprios representantes dele para a questão israelo-palestina deixam claro de que continuam, os Estados Unidos continuam ao lado de Tel Aviv, isso também não seria nenhuma novidade, mas aí que está o ponto, considerando que esse cessar-fogo ele pode ser melado mais para frente e a guerra retomar, qual que deve ser o comportamento, na sua avaliação, do governo Trump? Eu sei que é um pouco de exercício de futurologia, mas como é que o governo Trump vai reagir caso esse cessar-fogo ele acabe sendo quebrado por uma das partes? Você não deve se lembrar, mas numa conversa que a gente teve aqui, há uns meses atrás, falei que as pessoas iam se surpreender com a postura do Trump em relação a Netanyahu. A relação de Trump com Netanyahu é a pior possível. Estou exagerando, talvez. Mas Netanyahu achou que ia receber de Trump as concessões para a reocupação de Gaza e a expulsão dos palestinos. Não foi isso que aconteceu. E Trump está dando sinais absolutamente claros de que é melhor para Netanyahu, inclusive ontem, que os acordos cheguem até a última fase. Eu acho muito pouco provável que Israel volte a invadir Gaza nos próximos meses. E eu acho muito provável que Netanyahu tenha entendido que para sua sobrevivência política é melhor que ele respeite esses acordos. Agora, a questão é saber se Netanyahu vai lidar com a pressão interna da sua base, do seu público interno, ou se ele vai efetivamente respeitar os acordos. A segunda e a terceira fase são absolutamente difíceis para a base de direito israelense de ser respeitada. Mas hoje, no canal 12, mais importante de Israel, mostrou que o nível de apoio ao acordo com Hamas chega a mais de 80%. Ou seja, a própria base de Netanyahu está apoiando o acordo. No sentido, Netanyahu tem que resolver se ele vai efetivamente apostar na sua sobrevivência política e na possibilidade de não ir para a cadeia, ou se ele vai efetivamente manter as relações com o Trump, com o governo dos Estados Unidos, e respeitar até a última etapa do acordo. Eu acho mais provável que ele respeite até a última etapa do acordo, nesse sentido que esse governo caia mais cedo ou mais tarde. Porque ele sabe que Trump não é exatamente um dos seus maiores fãs.